Rafa, eu não ficaria surpreso se gente dos Estados Unidos estivesse envolvida em algum esquema com o PCC, Partido Comunista Chinês. Isso aconteceu muito na época da União Soviética, por exemplo, e da Guerra Fria. Né? Então, assim, é dinheiro, né? O Dr. Fauci é alguém em quem eu não confio. Ele é uma figura política. Ele é tratado como uma sumidade da ciência, mas ele é uma figura política e com conflito de interesses, não só por conta do laboratório em Wuhan, como no passado. Eu li um livro dele de um jornalista que faz denúncias graves a ele há anos, né, desde a época que ele já era o manda-chuva na força-tarefa dos Estados Unidos em relação à AIDS, ao HIV. Né, e o livro me assustou um pouco. Ali eu vi coisas que... ali começou uma postura que a gente está vendo muito claramente nessa pandemia agora, que é essa postura arrogante de alguns especialistas e, acima de tudo, de jornalistas que calam perguntas incômodas em nome da ciência. É a politização da ciência. Não, isso aí está descartado, isso aí não faz sentido, é isso porque eu estou dizendo e ponto. Aceita. Né? E essa postura não é uma postura científica. A postura científica é aquela que clama para refutarem a sua hipótese, o H0, porque reconhece que, inclusive, cientistas possuem vieses, são acometidos pelas mesmas paixões humanas, a vaidade, a ambição, que todos nós. Então é preciso tomar algum cuidado com o viés de confirmação. E o que o Dr. Fauci fez na época do HIV foi exatamente calar os críticos, os dissidentes, com uma linguagem que não é uma linguagem científica. Então isso tudo, para mim, não é nenhuma grande surpresa, e se ele tivesse envolvido em algum esquema com China, eu não ia cair da cadeira. O Fiuza já disse muito do que eu queria dizer sobre esse assunto. Eu só quero tentar complementar algumas coisas que, assim, tá vindo à tona mais coisa e as pessoas não estão podendo mais fugir da pergunta incômoda que está no ar. Inclusive teve um jornalista, né, o Mário Sabino, do Antagonista, que ele reconheceu isso, que é a grande pergunta incômoda no ar, e ele também reconheceu que ela não vem sendo feita porque as pessoas acham que ela pode beneficiar de alguma forma o Bolsonaro. Então isso mostra como a mídia está jogando no lixo o seu papel de jornalismo nessa história toda, por questões políticas. Né? A China está dominando tudo, comprou quem estava à venda, intimidou o restante, e só quem é realmente muito independente e corajoso é que está peitando. Eu dou um exemplo recente, né? O ator de Hollywood, e quem não souber quem está perdoado, porque nem eu sabia, tive que pesquisar, mas o tal do John Cena, ele é um sujeito fortão para burro, mas ele teve que pedir desculpas à audiência, de forma totalmente acovardada, por ter chamado Taiwan de país, sendo que Taiwan é um país independente. Só a China que não quer reconhecer. E vamos lembrar que já teve diretor canadense da OMS que interrompeu a entrevista quando falaram de Taiwan. Então, Hollywood está nas garras da China faz tempo, gosta de grana e odeia os Estados Unidos. Então tem o fator ideológico e o fator de dinheiro. E eu acho que a mesma coisa explica a postura de boa parte da mídia. Né, que vários veículos de comunicação têm feito acordos com a China, com grupos chineses que são todos, em essência, sob o domínio estatal. Né? Eu vou ler aqui em relação a um ponto importante, só que é essa mudança de postura. Antes, quando falávamos, porque eu era um deles, quando falávamos da possibilidade da origem laboratorial, nós éramos recebidos com um risinho de deboche, com escárnio. Ah, você é um teórico da conspiração, vai vestir o seu chapéu de alumínio, né? Um deles, por exemplo, era o colaborador do Globo, né? O correspondente para assuntos internacionais dos Estados Unidos, né? O Guga Chakra. E ele chegou a escrever, né, em março de 2020, horas depois do Diretório Nacional de Inteligência dos Estados Unidos dizer não ter conclusão sobre se o coronavírus tinha surgido em laboratório em Wuhan, Trump contradiz seu serviço de inteligência e diz ter evidências de que a origem do laboratório. Acreditar em Trump ou no seu governo? Bom, com o tempo ficou claro que ridicularizar o que afirmou naquela época, o que denunciou o Trump, não foi uma estratégia acertada. Agora já está o Joe Biden chamando por
relatórios mais profundos de inteligência sobre as origens da Covid. Então, essa mudança de postura, porque não é mais o Trump no poder, porque agora já podemos levar a sério. A Hillary Clinton, outro dia, estava denunciando a China, falando que a China não é uma economia de mercado, que nós tentamos colocá-la na OMC e fazê-la seguir as regras, mas ela não respeita. E isso é um perigo para o mundo. Então, quando a Hillary está dizendo isso, aí pode levar a sério a ameaça que todo mundo aqui já está denunciando faz tempo. Então, a China é um player desonesto, perigoso, cujo modus operandi seria absolutamente condizente com ter criado um vírus como arma biológica. Tá? Não estou afirmando que foi feito isso. Estou dizendo que não seria nenhuma surpresa. Um regime que matou dezenas de milhões da própria população, né? que deu armas para crianças atirarem nas suas famílias, nos seus pais, nos seus irmãos, contra-revolucionários, na Revolução Cultural do Mao Tse-tung. Né? E até hoje o nosso embaixador chinês no Brasil enaltece o regime inteiro, os 70 e poucos anos de PCC no poder. Não eles não fazem nenhum tipo de meia-culpa sobre esse passado. Né? Então, é óbvio que estaria dentro do modus operandi chinês o uso de um vírus como uma arma biológica, que colocou o mundo ocidental de joelhos, mesmo tendo afetado alguma coisa de maneira muito desproporcional na própria China. Então eu vejo comentaristas que, me desculpa, são muito ingênuos para dizer o mínimo, repetindo, é óbvio que está descartado a criação como arma deliberada, porque a China também sofreu. E você não entender nada do regime comunista. É não ter estudado história para saber o que a União Soviética era capaz de fazer e fez, assim como a própria China. Agora, eu acho que muita gente cai na categoria talvez mais comum, Rafa, do medo. Do medo. Porque é o seguinte, né? Tá bom, vamos investigar e vamos cavucar então, e se descobrirmos que foi uma arma biológica? Vamos fazer o quê? Então, esse receio, esse medo, impede muita gente de sequer fazer a pergunta. É a síndrome de Oslo, que os israelenses conhecem tão bem. Eles cederam tudo e os inimigos terroristas lançaram mais uma intifada. Então, eles tentaram entrar numa narrativa, alguns israelenses, né, de começar a elogiar o algoz. Não é a síndrome de Estocolmo, não. É uma síndrome um pouco diferente. É uma que você elogia o seu inimigo na esperança, no afã de ser deixado em paz. E isso explica muito da questão. Na Guerra Fria havia muito disso nos Estados Unidos. As pessoas, pelo amor de Deus, esse Reagan é um cowboy beligerante e irresponsável, um imbecil, um ator imbecil que vai gerar uma guerra. Desculpa, viu? Desculpa, União Soviética. Nós não pensamos como o presidente, nós não falamos como ele não fala em nosso nome. Nós estamos vendo a mesmíssima postura hoje, no Brasil mesmo. Não, desculpa, China, o presidente não fala no nome do nosso país, eu peço perdão. As pessoas estão acovardadas, as pessoas têm medo do regime chinês. Não é para menos, não é para menos. Só que a gente sabe que o medo, ele mata a verdade. Então, as pessoas estão interditando o debate e a pesquisa em relação às origens. O Joe Biden agora está cobrando mais relatórios, né? Um general do alto escalão americano está dizendo que a China está obstruindo esses esforços, né? Então, mais uma vez, né? Aí a Fox News dá esse furo de reportagem, aí o que faz a turma do grosso da mídia? Desqualifica o mensageiro. Não quer saber do que o general disse, das próprias Forças Armadas Americanas, porque a Fox é que deu a notícia. Então eles preferem tomar o partido da China, porque eles têm medo ou porque eles têm interesses, ou porque eles têm a ideologia anti-americana e que de alguma forma eles olham para a China como alguma coisa melhor. Sempre com muita hipocrisia, porque se perguntar onde eles prefeririam viver, sem dúvida seria no Ocidente livre, onde há muito mais riqueza e muito mais direitos e garantias e, para começo de conversa, jornalismo, coisa que não existe na China.